Olá, bom dia a todos. Estamos retornando à nossa palestra sobre eu superior, eu inferior e máscara, sendo essa a parte 2. Bom, então, compreendendo que temos uma psique, que existem muitos aspectos que estão conscientes, muitos aspectos que estão inconscientes, essa psique vai ter distribuído entre consciente e inconsciente os aspectos do eu superior já desenvolvidos e conscientemente utilizados, os aspectos do eu superior pouco desenvolvidos ou nada desenvolvidos e por isso inconscientes. Vai ter também os aspectos do eu inferior que já estamos tomando consciência, os aspectos do eu inferior que estão ainda inconscientes e as máscaras, que nós vamos entender qual é a função das máscaras, que também podem estar conscientizadas ou encontrando-se inconscientes. Antes de entrarmos nesses meandros para mostrar como esses três aspectos podem se manifestar em nossa intimidade de forma consciente e inconsciente, vamos explicar a função, as características do eu superior, do eu inferior e da máscara. Uma das coisas que é importante esclarecermos é que o nosso eu real é o eu superior. Esse é o único que irá sobreviver ao longo do processo evolutivo. Os outros aspectos falam de questões transitórias da nossa psique que estão em aprimoramento e desenvolvimento. E que criamos esses aspectos ao longo da nossa jornada evolutiva por uma má administração, má não seria a palavra correta. A palavra mais correta seria por uma imaturidade em nossa administração perante o processo evolutivo. Então vamos começar pelo eu superior. Podemos falar que o eu superior é aquela semente divina que todo ser espiritual tem em seu âmago. Sabemos, no estudo dos corpos, que o corpo átmico fala dessa consciência espiritual pura que nos conecta às leis espirituais, de alguma maneira nos conecta à divindade. Os espíritos falam no livro terceiro, que versa sobre as leis morais, de que as leis divinas estão instituídas na consciência do ser espiritual. Na consciência do ser espiritual não é na nossa consciência, como foi falado, que é aquele aspecto que conseguimos ter ciência nesse momento da nossa experiência espiritual. Mas é nesse aspecto profundo, divino, que temos que gravado em nós, que é como uma herança divina. O eu superior nada mais é do que o núcleo central evolutivo que coordena e direciona todo o nosso processo de crescimento. Podemos imaginá-lo como uma sementinha que traz no seu âmago todos os fatores do amor universal e da sabedoria cósmica. A sua força é por si espontânea e criativa, no sentido de que tem um funcionamento próprio que mobiliza o ser de dentro para fora para que o mesmo possa progredir e crescer, e convida sempre ao processo criativo, no sentido de acolher, amadurecer, expandir as qualidades que pertencem ao ser espiritual. Quando que nós nos conectamos com esse eu superior? Nos conectamos a esse eu superior sempre que nos mobilizamos em estudos e reflexões que versam sobre a busca da verdade universal e cósmica. Nos conectamos com esse eu superior sempre que estamos envolvidos na prática do amor maior, nas diversas formas de doações materiais e éticas morais. E nos envolvemos com esse eu superior quando praticamos, através da prece e da meditação, entramos em estados alterados de consciência e nos conectamos com essa particularidade superior que está gravada em nossa intimidade. Por isso que a meditação sempre foi muito cultivada no Oriente, porque os yogis tinham essa compreensão
de que quanto mais os canais com o eu superior estão afinadas e desenvolvidas, mais facilmente conseguimos acolher e ter consciência de suas forças. E por causa disso, fica mais acessível o processo da evolução. Isso não significa que é fácil, porque meditar não é uma coisa fácil. Meditar é algo que exige disciplina, conhecimento e dedicação. Bom, ao longo do processo evolutivo, nós fomos desenvolvendo uma outra camada. E a essa camada, podemos chamar de eu inferior. É como se existisse um primeiro círculo, isso é apenas metafórico, é apenas para nos dar uma ideação sobre a temática. Um círculo central que fala do eu superior e que esse círculo central é puro amor e pura sabedoria. Ao longo da evolução, nós fomos construindo um outro círculo que envolve esse círculo central. Podemos chamar essa camada de eu inferior. É uma camada que envolve o eu divino. Que conteúdos que existem ali? Todos aqueles que fomos desenvolvendo que nos afastam das leis divinas. Significa o quê? Significa condicionamentos imaturos, significa qualidades que foram distorcidas, significa emoções negativas, tanto da culpa quanto de traumas vivenciados. Esses aspectos todos são materiais que pertencem ao nosso eu inferior. O nosso eu inferior, então, vai ter em seu bojo partes que ainda não foram desenvolvidas ou que foram mal desenvolvidas pelas escolhas que fizemos ao longo do nosso processo evolutivo. Esses impulsos, podemos dizer que são impulsos destrutivos, porque os mesmos dificultam o acesso com as potências do eu superior. Dependendo da nossa relação com esses impulsos, que nos afogamos neles ou que ainda damos vazão à sua natureza, isso significa, tanto quanto esses materiais do eu inferior emergem, por exemplo, os materiais de culpa ou de trauma, o quanto que isso traz sofrimento ao ser, isso dificulta a vivência dos aspectos do eu superior. Também as qualidades distorcidas, quanto que isso faz que o ser se volte, a maneira como ele trabalha a existência, mobilizado por essas qualidades distorcidas, mal desenvolvidas, quanto que isso afeta para criar o clima interior adequado para que futuras potências do eu superior possam aflorar. Então podemos dizer que os materiais do eu inferior são destrutivos nesse sentido, porque estagnam a possibilidade dos fatores do eu superior continuar a se desenvolver. Isso significa o quê? Significa que enquanto não elaborarmos e trabalharmos o nosso eu inferior, o nosso eu superior não vai encontrar condições para aflorar com desenvoltura, com qualidade, podendo nos levar a graus mais refinados do processo evolutivo. É como se o eu inferior fosse nuvens que estão no céu. Você pode fazer o céu brilhar, 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 mas se as nuvens estão ali, impedem o fluxo da luminosidade do sol, impede que esse fluxo chegue na face da Terra. Então é necessário arejar as nuvens. Isso significa o quê? É necessário, faz parte do nosso processo evolutivo, educar o eu inferior. Porém, ao longo do processo evolutivo, esse eu inferior foi nos causando angústia das mais variadas, por vergonha, por dor, e fomos construindo um outro círculo em torno do eu inferior. Lembre-se, lá tem um círculo central que fala do eu superior, das qualidades, das potências que remetem ao amor universal, à sabedoria cósmica. Por uma administração imatura ou inadequada, fomos construindo um outro círculo que fala do eu inferior, daqueles impulsos destrutivos ao ser, e pelas consequências que o eu inferior vem nos causando ao longo da evolução, nós construímos um outro círculo. E a esse outro círculo nós podemos chamar de máscara.
A máscara sempre foi usada como uma maneira de construir um personagem. Não é verdade? A máscara, ela permite que o ator vivencie melhor o personagem. Ora, é exatamente isso que fazemos. A máscara é uma maneira de nos proteger. Construir um personagem e nos proteger. Nos proteger do quê? Da realidade do eu inferior. Assim nós podemos camuflar o eu inferior e construir uma imagem falsa e dessa forma nos enganar. Mas não fazemos isso por hipocrisia. Fazemos isso por medo, por uma forma de tentar se proteger do sofrimento que o eu inferior nos causa. As máscaras não são apenas construídas para nos proteger do eu inferior. As máscaras também são construídas para a gente camuflar o eu superior. Porque assumir as forças do eu superior é assumir responsabilidade de desenvolvimento. E muitas vezes a pessoa, com resistências para sair da sua zona de conforto, configura máscaras com o objetivo de esconder as potências do eu superior. Temos muitos médiuns que trazem aí as potências da mediunidade, que trazem o compromisso de trabalhar com ela, e porque não querem sair da sua zona de conforto, constroem máscaras justificativas, desculpismos e as mais variadas formas de máscaras para reprimir as potências do eu superior. A máscara vai dar origem à autoimagem idealizada, que é um falso self ou uma imagem errônea de nós mesmos que construímos para esconder as forças do eu inferior e as forças do eu superior. Então podemos falar que atualmente no processo evolutivo nós possuímos um círculo central que fala do amor e da sabedoria, que é o eu superior, que é o nosso ser real, que é a única parte de nós que vai sobreviver ao longo do processo evolutivo. Evoluir é ir ao encontro dessa força que existe dentro de nós e torná-la cada vez mais consciente. Um outro círculo que está em torno, que fala do eu inferior, de todos esses materiais destrutivos que fomos acumulando ao longo do processo evolutivo, e um outro círculo por fora que fala da máscara, que fala daquilo que fomos fazendo para nos proteger tanto da dor que o eu inferior causa, quanto dos impulsos de crescimento que o eu superior nos convida. Bom, cada ser que está estagiando na face da Terra ou na espiritualidade nesse momento, nesse nível evolutivo que faz parte da ambiência terrena, está num nível, esses aspectos, eu superior, eu inferior e máscara, está desenvolvido dos mais variados níveis diferentes. Por exemplo, podem existir seres que possuem as três estruturas, o eu inferior, o eu superior e a máscara, porém, já educando de certo tempo o eu inferior, então esse eu está mais reduzido em sua estrutura, e já educando há certo tempo a máscara, e trazendo o eu superior muito mais desenvolvido. Vão existir seres, por exemplo, que já eliminaram todas as máscaras, tomaram consciência, não possuem mais esses elementos da psique, que são as máscaras, e já estão com um aspecto do eu superior profundamente desenvolvido e alguns aspectos do eu inferior para fazer alguns ajustes, pequenos ajustes que ainda não conseguiu educar totalmente. E provavelmente vão existir seres que são puro amor, que não possuem mais o eu inferior, nem as máscaras, e apenas possui a estrutura do eu superior, que continua se desenvolvendo até que ele se torne esse espírito puro na classificação que os espíritos trouxe e esteja uno com as leis de Deus. Bom, não só o eu inferior, o eu superior e a máscara vão estar em níveis de desenvolvimento diferentes em cada ser, mas nós estaremos, diante dessas três estruturas,
com graus de consciência diferente dos mesmos. Vamos explicar isso. Por exemplo, o eu superior fala das forças da sabedoria e do amor. Então, nesse momento, existem muitas qualidades do eu superior que eu uso conscientemente. Ou seja, já estão numa relação mais estreita com o meu consciente. Lembra que a psique tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Porém, existem forças do eu superior que ainda não foram desenvolvidas e estão como germes ali, como arquétipos, como protoformas, que quando existir as condições adequadas, irão aflorar. Essas potências estão inconscientes, nós não temos a menor consciência delas. Existem também qualidades do eu superior que já desenvolvemos, mas que na vida atual não tivemos a oportunidade de tomar consciência das mesmas. Sabemos que o eu superior, por exemplo, fala das qualidades da sabedoria e do amor. Então existem, por exemplo, níveis de conhecimento que nessa vida nós não estamos usando. Onde estão esses níveis que fazem de conhecimento que fazem parte da estrutura do eu superior? Eles estão no inconsciente. Então, podemos estar em relação ao eu consciente, em relação ao eu superior, consciente de vários aspectos e inconsciente de vários aspectos. Evoluir é ampliar a nossa consciência a respeito das forças do eu superior. Em relação ao eu inferior e às máscaras, é sempre importante pensar que as máscaras, como foram construídas para nos proteger das forças do eu inferior, elas estarão sempre associadas às forças do eu inferior. Existe sempre uma relação muito estreita entre máscaras e eu inferior. Então, onde existem máscaras, com certeza ali existem energias imaturas, forças imaturas que essas máscaras estão buscando nos defender. Ou, como já foi explicado, potências de desenvolvimento que nós estamos tentando esconder para não assumir a nossa responsabilidade evolutiva. Então, podemos dizer que estaremos consciente e inconsciente sobre o eu inferior e as máscaras nos mais diversos níveis. Por exemplo, provavelmente nós que somos buscadores da espiritualidade, já estamos plenamente conscientes de algumas imaturidades que trazemos no espírito, na consciência. Já entendemos os porquês, os paraquês dessas imaturidades, já estamos numa fase avançada do processo educacional das mesmas. Existem outras imaturidades que estão ainda muito inconscientes. Nos afetam indiretamente pelos nossos comportamentos, mas não temos a menor consciência das mesmas e nem das máscaras que protegem elas. Existem outras imaturidades que estamos começando a acessar as máscaras e tornar consciente e separar as máscaras dessas imaturidades. Não compreendemos ainda quais imaturidades essas máscaras tentam nos proteger, que nós tentamos esconder de nós mesmos, mas já estamos conscientes das máscaras e fazendo o papel de separar e educar e diluir a máscara para entrar em contato com a imaturidade que a mesma visa nos proteger. E já existem aspectos do eu inferior que, conscientizados, já se transformaram em qualidades, porque todos os aspectos imaturos do eu inferior nada mais são do que qualidades que pertencem ao eu superior, do eu inferior, tá? Todos os aspectos do eu inferior são qualidades do eu superior que, quando no seu desenvolvimento, foram distorcidas pelas interpretações inadequadas, pelas crenças limitantes, por vários aspectos, foram distorcidas e se transformaram em energias destrutivas. Então já existem aspectos do nosso eu inferior que já foram educadas e elaboradas e se transformaram em potências, em forças, que hoje voltam a fazer parte dos aspectos que pertencem ao eu superior. Então, estaremos nos mais diversos graus de consciência do eu inferior e do eu superior. Dessa maneira, podemos aqui esclarecer de forma tênue sobre o funcionamento da psique, que possui ali um consciente e um inconsciente,
E o próprio inconsciente dividido em inconsciente pessoal, que fala dos materiais que foram esquecidos, reprimidos, que foram arquivados da nossa vida atual, e o inconsciente transpessoal, que fala desses mesmos materiais que foram adquiridos em outras vidas. Falamos do eu superior, do eu inferior e da máscara. O eu superior fala do eu divino que está em nós, que orienta todo o nosso processo evolutivo. O eu inferior dos materiais que foram sendo distorcidos desse eu divino e se transformaram em materiais destrutivos. E da máscara, que foram os mecanismos desenvolvidos para nos proteger da dor do eu inferior e dos convites de responsabilidade do eu superior. Falamos que em cada ser esse eu superior, esse eu inferior, essa máscara está desenvolvido em diversificados graus. E estamos conscientes também, nos mais diversificados graus, sobre o nosso eu superior. Alguns aspectos estamos conscientes, outros não. Do nosso eu inferior e das máscaras. Alguns aspectos estamos conscientes e outros não. O que é evoluir? Evoluir é se relacionar com esses três aspectos. É nos conectarmos com o eu superior para mergulharmos em nossa intimidade, tornarmos conscientes os aspectos do eu inferior e da máscara e com os impulsos criativos e sábeis do eu superior, educarmos essas instâncias para aperfeiçoarmos o nosso ser. Espero que a nossa palestra tenha sido esclarecedora. Estamos abertos a sugestões, dúvidas, críticas produtivas e até a próxima vez com o canal do Grande Coração. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.